Última parte do Congresso do Cavalo 2026, um evento que está ocorrendo aqui juntamente com a 26ª Conferência Anual da ABRAVEC, Associação Brasileira dos Veterinários de Equídeos. Tivemos aí uma agenda extensa desde ontem, palestras, debates, abordando vários temas aí relativos à equidiocultura nacional. E agora vamos para essa última parte, abrindo com uma apresentação, uma palestra da Débora Brandão sobre Paddock Paradise, que aliás é um tema que está na nossa edição do Guia Horse, que acabou de ser lançado aí, está em circulação nas bancas, já chegando aos nossos assinantes, e também na versão digital no site www.revistahorse.com.br. Lá tem todas as edições digitalizadas da Revista Horse, são mais de 200 edições que as pessoas podem consultar, ler, baixar, liberada para os nossos assinantes com as opções lá de degustação gratuita e tudo. Então vamos lá, teremos também uma pauta muito extensa nessa tarde de sábado. Logo em seguida vamos ter uma apresentação da Maiara Verde, que é a nossa colunista, falando de biomecânica, da equitação fundamental. Depois uma apresentação sobre equitação de trabalho e um outro debate falando sobre a hierarquia na condução do cavaleiro atleta, do cavalo atleta, né? A hierarquia entre cavaleiro, proprietário, criador e veterinário, e finalizando com uma palestra do professor Roberto Arruda da Exalc, que é o condutor dos estudos do Complexo Agronegócio de Trabalho. Então vamos abrir a apresentação da Débora com a apresentação de um vídeo, depois em seguida ela já assume o microfone aqui. Novo Código do Cavalo de Alto Valor. O som tá ok? O novo Código do Cavalo de Alto Valor. Como o design equestre sistêmico e o Paddock Paradise estão criando o novo padrão global de saúde, performance e valorização para os cavalos do futuro. Hoje eu vou mostrar para vocês por que o cavalo de maior valor do futuro Hoje eu vou mostrar para vocês por que o cavalo de maior valor do futuro não será aquele com a melhor genética, mas será aquele criado no melhor sistema. O que eu vou te mostrar aqui não é uma tendência, é uma mudança de paradigma. E quem entender isso primeiro vai liderar o mercado nos próximos anos. O cavalo não fala. Desculpa. O cavalo não falha. Para quem não me conhece, eu sou a Débora Brandão. Eu tenho formações multidisciplinares, principalmente na área do design. E ao longo da minha trajetória no enduro, na ecoterapia,
nos meus cursos, cavalgadas em viagens, ou no adestramento que eu tenho vivenciado mais nos campeonatos, nos esportes de adestramento, nas competições, eu comecei a perceber um padrão. Propriedades lindas, pessoas apaixonadas, cavalos caros, estruturas até sofisticadas, mas, ao mesmo tempo, cavalos com baixa longevidade, problemas recorrentes de saúde e quedas de performance e comportamentos que não condizem com o potencial que os cavalos têm. E isso começou a me incomodar profundamente, porque não fazia sentido. Como que a gente pode investir tanto num sistema que limita tanto o cavalo? E foi quando eu comecei a investigar mais a fundo, estudar as questões de comportamento, de saúde, de nutrição, ambiente. Eu não sou médica veterinária, mas eu sou apaixonada profundamente pelos cavalos. Eu convivo com cavalos desde criança. Meu pai tinha cavalos no jockey. E, para mim, a lembrança de cavalos são cavalos correndo, cavalos lindos, meio que em liberdade. Então, isso é uma memória que eu tenho muito grande, tanto nas minhas viagens, quanto nos eventos que eu participava, nos vídeos, nos filmes que a gente assiste. E ficou claro para mim que nós estamos tentando encaixar o cavalo num modelo que não respeita a natureza dele. Então, é o sistema que falha com ele. Nós passamos décadas tentando adaptar o cavalo ao nosso sistema, quando deveríamos adaptar o sistema ao cavalo. Por dezenas de anos, a gente estrutura o manejo do cavalo com base na nossa conveniência, nos nossos parâmetros, e não nas necessidades biológicas da espécie. Os cavalos eles foram colocados em baias, por longos períodos, em piquetes quadrados, movimento limitado, alimentação concentrada em poucos momentos do dia, baixa diversidade alimentar e pouca interação social real. E isso acabou se tornando o padrão. Um padrão que parece funcional no dia a dia, para a nossa comodidade, que parece seguro, que parece até sofisticado, muitas vezes, mas que, na prática, gera inflamação, estresse, desequilíbrio metabólico, limita diretamente a performance e a longevidade do animal. E o mais crítico, muitos desses problemas não aparecem imediatamente. Eles vão crescendo ao longo do tempo, silenciosamente. Então, até que ponto o modelo atual ele realmente sustenta cavalos de alto padrão ao longo do tempo? É aquela história, né? A gente coloca o cavalo dentro de um quadrado e daí depois reclama que ele não anda. Por que alguns cavalos vivem mais e se valorizam continuamente? Eu quero saber de vocês aqui, quem que já investiu muito dinheiro em um cavalo? Quem está online, responde online. E aqui, levanta a mão, quem já perdeu noites de sono com medo de acontecer alguma coisa com um cavalo? Uma cólica, uma laminite, um acidente. Quem já perdeu um cavalo cedo demais por um acidente ou um problema de saúde? Quem conhece alguém que perdeu? Praticamente, eu tenho 2 pessoas muito próximas que perderam cavalos por laminite, e era uma tristeza, porque não tinha o que fazer. Nenhum de nós compra um cavalo pensando em perdê-lo. Todos queremos a mesma coisa. Que ele viva muito, que ele seja feliz, que ele tenha uma ótima performance, que ele permaneça saudável. Mas existe uma pergunta: será que o sistema onde ele vive está ajudando ou atrapalhando essa realização? Eu descobri que praticamente todo proprietário de cavalo passa por isso, e foi exatamente por isso que essas próximas histórias mudaram completamente
a forma como eu enxergo uma propriedade para cavalos hoje. Eu trouxe 2 histórias que, para mim, são as mais fortes que eu já vivenciei com os meus clientes. Essa primeira, começando aqui no interior de São Paulo. Essa cliente, ela chegou para mim com 2 cavalos que ela queria colocá-los juntos. Mas essa cliente tinha esses cavalos que eram de raça, lindos, mas eles estavam profundamente machucados, principalmente psicologicamente. Um deles tinha passado praticamente a vida inteira em braquiária, e, para quem não sabe, a braquiária, muitos cavalos não toleram, além dela causar problemas alérgicos, não ser nutricionalmente compatível com o cavalo. Então, um deles tinha problemas dentários graves, abscessos, ele passou fome, muita fome, e quando chegava alimento, ele atacava outros cavalos, ele ficava agressivo com as pessoas, porque ele aprendeu que ele precisava lutar para sobreviver. O outro tinha marcas de violência pelo corpo, ele tinha medo, ele não confiava nas pessoas, ele não confiava em cavalos, e os 2 viviam separados. Ela sonhava vê-los juntos, mas para ela parecia impossível. Foi quando ela me conheceu no Instagram. E nós mudamos, não os cavalos, mas nós mudamos o ambiente. Mudamos a rotina, mudamos o sistema. Nós começamos planejando 2 circuitos. Aqui está cada cavalo numa parte de um circuito. Aqui vocês podem ver eles, cada um numa parte do circuito, tem uma cerca que divide os 2. E a gente planejou com a alimentação paralela, áreas de encontro, distância segura, escolhas livres, tempo sem forçar nada. E durante 6 meses, eles reaprenderam a ser cavalos, a confiarem, se tranquilizaram, passaram a se sentir seguros no espaço, voltaram a ser cavalos como eles devem ser. Até que um dia ela me mandou uma foto, essa primeira foto dos 2 comendo juntos. E quando eu recebi essa foto, eu me emocionei muito, porque para ela parecia algo impossível. Eu já tinha ouvido relatos das pessoas com cavalos fora do Brasil, no sistema Paddock Paradise, que tinham recebido relatos de que os cavalos tinham voltado a ficarem saudáveis, a conviverem, sem problemas de comportamento, sem estereotipias. Casos de laminite também, que se devolveram e que ficaram saudáveis. Eram vários casos que eu ficava sabendo ao longo dos anos, nas minhas pesquisas, mas até então eu não tinha um relato de uma cliente minha. E eu tive uma certeza de uma coisa: o comportamento ele era a consequência, o ambiente era a causa. E agora uma outra história de uma cliente minha no estado do Rio de Janeiro, que é outro caso que também me marcou muito. Eles tinham uma propriedade linda, mais de 15 mil metros quadrados, para poucos cavalos, e mesmo assim os cavalos ficavam parados. Eles ficavam ali no portão, esperando as pessoas, né, esperando comida, esperando uma interação, esperando que alguma coisa acontecesse, apesar deles viverem soltos, numa área que tinha árvores, que tinha lago, e eles viviam soltos nessa área, mas eles ficavam a maior parte do tempo esperando essa interação. E um dos cavalos tinha laminite, outro idoso, magríssimo. Ela queria comprar mais cavalos. Hoje ela está até com um potro, que foi recentemente até castrado, que se desenvolveu super bem também no Paddock Paradise. Só que primeiro ela precisava entender por que eles não prosperavam, por que eles não vivenciavam esse espaço. E outra dificuldade que ela tinha grande na região dela era a falta de feno, e o preço do feno cada vez mais alto.
e ela tinha uma área enorme. E durante o projeto aconteceu algo que foi inesperado. Um incêndio destruiu... Aconteceu algo inesperado. Um incêndio destruiu parte da área que ela tinha, que não entraria no projeto do Paddock Paradise, mas ela me mandou fotos, vídeos dessa área, porque antes eles não conseguiam ver, porque o mato era muito grande, estava cheio de braquiária. E daí, no meio do processo, eu tinha uma visita técnica no local, e eu, quando cheguei lá, primeira coisa, eu vi os cavalos parados no portão, esperando interação, falando um oi. E daí, quando eu fui também ver essa área, a gente decidiu incorporar essa área, porque ela tinha uma vista com um pôr do sol maravilhoso, a vista de uma montanha que eles tinham ali, linda, atrás do terreno deles, de uma mata virgem. E daí nós decidimos incorporar essa área dentro do projeto, com áreas de feno, plantação de capim e áreas do circuito, pista de adestramento, pista elíptica para trabalho de liberdade. E qualquer pessoa poderia enxergar um prejuízo, né? E nós enxergamos uma oportunidade. Quando a vegetação queimou, que apareceu uma das paisagens mais bonitas da propriedade, incorporando, os cavalos tiveram acesso a uma área de 37 mil metros quadrados, mais ou menos 5 cavalos nessa área. Nós planejamos as trilhas, a gente mudou uma parte do projeto, então tinha um abrigo, tinha esterqueira que a gente estava planejando, uma área social para ela ter interação junto com os cavalos dentro do circuito Paddock Paradise. E essa área, 37 mil metros, para você pensar, para 5 cavalos, nossa, uma área enorme, né? Então, os cavalos vão ficar perdidos. E hoje ela conta que não, que os cavalos não param, eles estão sempre em movimento, sempre circulando. As áreas sociais estão sendo construídas. Ela está abrindo parte do circuito que ela montou, primeiro a metade do circuito, para ter esse controle, essa adaptação gradativa. Agora ela está abrindo a maior parte do circuito para ter toda essa área incorporada. Ela está com a plantação de feno excedente, que assim como uma cliente minha, a Maiara Verde, que inclusive vai palestrar aqui, ela me sugeriu de que os cavalos eles podem viver somente nos circuitos, não precisam viver mais nos piquetes, na plantação de feno, porque isso tira o pisoteio da plantação, tira o estrume, e você tem uma plantação muito de melhor, assim, uma qualidade muito melhor. E hoje ela está realmente tendo problema, porque ela tem muito feno, tem que cortar e tem que guardar. Então, antes ela tinha a falta de feno, e agora ela tem uma sobreprodução, né? E o cavalo com laminite, recuperado em poucos meses, em menos de 6 meses ele já estava recuperado, com casco saudável, mais movimento, uma melhor alimentação, musculaturas muito melhores. Então, um sistema diferente, resultado diferente. E o que eu quero falar é que eu nunca curei uma laminite. Quem faz isso é o veterinário. O que eu faço é criar um ambiente onde o cavalo deixa de viver contra a própria natureza. Aqui alguns relatos que eu achei importante trazer, como nós estamos aqui, apesar de ser um congresso focado nos criadores, nós temos muitos médicos veterinários, e uma grande dificuldade que eu tenho é dos médicos veterinários dos clientes incorporarem e entenderem toda essa criação, toda essa forma, esse sistema, e abraçarem essa causa junto com a gente. Então, aqui ela comentou, eu achei engraçado que o veterinário veio aqui esses tempos, aí ele ficou impressionado. Ele veio com a estagiária, aí eles viram, ficaram impressionados. Gente, o potrinho está muito forte. Nossa, parece que está fazendo exercício aí. E daí ela falou, o povo ainda não entende, né, que faz exercício o dia inteiro aqui, porque os cavalos no circuito, eles não ficam parados. E a gente planeja os circuitos para ter incentivo às 3 andaduras de forma segura. Nós temos obstáculos naturais, nós temos algo que eu incorporei, que é a pista proprioceptiva, que são
pisos diferentes para trabalhar a motricidade fina, melhorar os ligamentos, as articulações, a musculatura, o condicionamento físico dos cavalos. E aqui um relato dela. Amei, é verdade. Agora que eu parei para pensar na diferença, falando dos cavalos que ficavam parados no portão. Eles continuam vindo falar comigo e não ficam naquela ansiedade de, mesmo tendo espaço, ficar só no portão entediado. E está sendo um bom exemplo de como é bom para todos. Tem um potrinho atleta, uma idosa e 2 moças em recuperação, e todos aproveitando o Paddock Paradise. Então, para ela conta que ela me mandava vídeos impressionada do movimento que os cavalos tinham o tempo todo. E, mesmo assim, quando ela chama os cavalos, eles vêm. Porque a relação que se estabelece entre o cavalo, que agora tem uma vida mais tranquila, mais calma, que está em movimento no habitat que foi adaptado para a necessidade da biologia dele, essa relação com as pessoas, ela muda completamente. E isso traz uma relação muito mais próxima de confiança, de amabilidade. Então, os cavalos, quando ela chega ali no portão, eles estão longe, às vezes ela chama para dar ração no abrigo, e esses cavalos eles vêm com tranquilidade. Então, nós criamos ambientes onde o cavalo deixa de viver contra a própria natureza. E eu quis trazer para vocês histórias que estão acontecendo ao redor do mundo, histórias que eu tenho assistido ao longo dos tempos, acompanhado, vivenciado, conversando, adaptando, tentando entender tudo que está sendo feito de melhor para o cavalo nos ambientes, nos espaços, nas construções, as opções, as soluções que a gente tem para melhorar a qualidade de vida dos cavalos. Essa é uma imagem de um circuito Paddock Paradise que tem muitos cavalos juntos vivendo em manada. Apesar de serem domesticados, apesar de serem cavalos utilizados em campeonatos, em provas equestres. Então, nós temos relatos de diversas modalidades equestres, cavalos que vivem em circuitos Paddock Paradise, cavalos de criação vivendo em circuitos, cavalos de propriedades particulares vivendo em circuitos. Então, nós temos muitos relatos. Hoje, a terminologia Paddock Paradise ela não é única. Existem o Track Trail, existe o Active Stall. No mundo, eles foram sendo adaptados, porque essa nomenclatura que foi criada pelo Jamie Jackson, o Paddock Paradise, na década de 80, com as pesquisas que ele fez, com base no movimento, na qualidade de vida que tinham os cavalos Mustang selvagens. Ele começou criando todo esse conceito, analisando como que viviam os cavalos em liberdade, como que eles caminhavam. Vocês puderam ver aquele vídeo no início, os cavalos caminhando em trilhas. Quando eles vão se transpor em grandes áreas, eles seguem as trilhas. E a mesma coisa hoje. Quem aqui não usa um sistema GPS, um Waze, um Google Maps? Hoje, eu não consigo viver sem. Né? Antigamente, a gente usava os guias. Antigamente, alguém ensinava o caminho, e daí a gente ia gravando. Ah, eu entrei nessa rua que tem essa casa. Ah, eu fiz esse trajeto, então eu vou seguir esse mesmo trajeto. E por que o cavalo, também na natureza, caminha em trilhas? Porque isso traz uma economia mental muito grande. Então, os cavalos eles seguem nas trilhas, mesmo estando num ambiente amplo, grande. Aquela minha cliente do Rio de Janeiro, na área que ela tinha, quando a gente tirou a foto do Google Maps, apesar de ser uma área aberta, sem trilhas, existiam algumas trilhas que os cavalos sempre faziam. E ela me contava, às vezes eles passam correndo por aqui e você vê a marca no chão, que é onde eles caminham, onde eles têm ali as tiradas de arranque, onde eles dão os galopes. Então, eu quero começar com vocês com Dubai, um ambiente que a gente não consegue imaginar. Como que eu posso ter um cavalo nesse ambiente, vivendo em liberdade, vivendo livre, ao ar livre?
E aqui, esse centro hípico tem 44 mil metros quadrados, e eles têm um circuito Paddock Paradise, eles oferecem hospedagem para outros cavalos, eles têm aulas de equitação. Então, nós temos trilhas, temos redondel, pistas, tem cocheiras climatizadas com ar-condicionado, tem cocheiras abertas com ar livre, e eles têm o sistema Paddock Paradise, que é incrível, que é o Equine Serenity. Então, esse é o circuito que eles montaram, com muitas árvores, com um espaço onde os cavalos passam pela trilha com água. Então, isso traz uma climatização muito grande para eles, além de ter a biodiversidade, além de ter a sombra, o espaço onde eles estão sempre se movimentando. Nós temos sempre pontos de alimentação em diversos locais para incentivar o cavalo. Então, ele passa a vivenciar como se ele estivesse na natureza. Ele mordisca um pouco de comida aqui, caminha um pouco mais, mordisca um pouco mais. Tem os pontos de bebedouro equidistantes para incentivar que ele se movimente, para que ele beba a água. Então, eles treinam, eles competem, mas eles vivem em sistemas de movimento. Um outro na Alemanha, um ambiente frio, com neve, também um contraste de ambiente. Nós temos na região da Floresta Negra um centro hípico que eles têm uma área de 10 mil metros quadrados, que é onde tem toda a parte de estabulagem, os abrigos comunitários. Aqui a gente já chama, eles chamam na Alemanha, na Europa, de Active Stall. É um estábulo ativo que eles chamam, porque como tem uma área de neve grande parte do ano, eles precisam ter uma área com drenagem totalmente ótima ali para os cavalos não ficarem em lama, não ficarem com problemas nos cascos por conta do frio, da neve, dessa água que escoa. Então, eles têm uma área totalmente drenante, que é onde os cavalos passam a maior parte do tempo, com estações de alimentação equidistantes, tem uma pequena trilha de um ponto a outro, de um pátio a outro, a gente pode chamar de pátios. E eles têm, na primavera, as pastagens de mais ou menos 25 mil metros quadrados, que é quando eles soltam todos os cavalos juntos. E, em 10 mil metros quadrados, eles estabulam 100 cavalos. É uma pastagem ali de 110 mil metros quadrados, onde eles produzem o próprio feno. Eles oferecem hospedagem e escola com aulas de equitação, de salto e adestramento. Aqui as áreas onde estão os cavalos vivenciando, né, os espaços que eu comentei, do que eu chamo de piquete ativo, são piquetes separados, tem uma pequena trilha que liga entre um e o outro, que é para incentivar esses cavalos também a se movimentarem. Então, imagina uma área, ali vocês podem ver todos os cavalos juntos, eles têm as estações de alimentação. Alguns sistemas na Alemanha, agora já existem empresas que já produzem essas estações com um sistema de leitura que eles colocam um colar com um microchip, que para receber a ração, o cavalo entra numa cabine e, se é a hora dele comer ração, a quantidade que ele tem que comer ração, isso tudo é programado e vai sair a ração ou não para ele. A mesma coisa as estações de feno, elas sobem e descem uma porta automatizada em alguns horários para incentivar que o cavalo não fique totalmente parado naquela estação. Então, eles vão controlando, fazendo essa interligação. Então, o próprio ambiente ele completa o treinamento. Os cavalos não precisam estar o tempo todo sendo trabalhados. Você vai pegar um cavalo para montar, que já vive num sistema assim, o cavalo já está pronto para uma atividade equestre. Aqui um pouco, um pedaço de um circuito, e aqui, quando os cavalos são soltos pela primeira vez na primavera para pastar e livres, todos eles juntos passam ali para um grande portão e saem todos galopando felizes, que é a coisa mais linda de ver. Então, cavalos que vivem em estábulo de movimento não apresentam os problemas digestivos típicos de cavalos mantidos em condições sedentárias. Essa é uma frase que tem no site deles. Eles têm esse sistema já desde 2009, então não é novidade fora do Brasil, tanto o Paddock Paradise, que é desde a década de 80, quanto o sistema ativo de piquetes. Outra propriedade que é incrível, na Baviera, um centro hípico
de 14 mil metros quadrados. E eles têm 3 manadas distintas. Eles têm uma manada de garanhões, eles têm uma manada de éguas, até que às vezes ficam prenhas, com potros no pé, e eles têm uma outra manada de cavalos, que eles também oferecem estabulagem. Então, cada cavalo que chega, ele vai entrar num grupo diferente. Eles têm estábulos ativos, eles têm alguns estábulos, eles têm as trilhas para todas essas manadas, eles oferecem hospedagem e aulas de equitação. Aqui são a parte das cocheiras, dos abrigos comunitários, os espaços ativos. Então, eles criam pequenos espaços também para separar grupos, também por conta da neve. Eles têm toda essa parte com a drenagem. Essas cocheiras também são cocheiras comunitárias, que eles abrigam ali os grupos. Esses quadradinhos cinzas são os telhadinhos das estações de alimentação, que são automatizadas. E aqui as trilhas. Eles têm em volta de toda a propriedade uma trilha de cavalgada, de passeio, e eles têm paralelo as trilhas para as manadas. Então, ali as estações de alimentação, vocês podem ver ali as trilhas. Então, o conceito ele muda de forma, mas o princípio é o mesmo: criar ambientes que respeitam a biologia do cavalo. E aqui nos Países Baixos, que é outro país que tem muitos circuitos de Paddock Paradise, um mais incrível que o outro. Lá eles já têm empresas que vendem as mudas para fazer a cerca viva, que o cavalo já pode mordiscar, já pode comer. Tem empresa que vende as estações de alimentação, tem empresa que monta o circuito, que faz todo o trabalho de drenagem, tem empresa que vende sementes para você sementear ali as plantas com a biodiversidade que os cavalos podem comer, para não oferecer somente uma monocultura para o cavalo. Então, eles estão muito avançados. Esse é um dos circuitos que eu gosto mais de mostrar, é muito lindo, é uma propriedade particular, tem mais ou menos 9 mil metros quadrados, a área do circuito, o Paddock Paradise, com a pista e um pequeno piquete, e eles têm mais 6 mil metros quadrados, que é uma plantação de feno ali deles. Eles têm, hoje, 3 cavalos, não, eles estão com, acho que, 4 cavalos, e eles acabaram de adquirir um outro garanhão, e eles já tinham um garanhão, então eles fizeram esse processo de viver 2 garanhões juntos, com um processo gradual de adaptação, que a gente também ensina aos nossos clientes. Então, eles fazem eventos, workshops. Aqui as imagens do lago, que eles têm stand-up paddle, eles nadam junto com os cavalos, em liberdade. Tem as trilhas com diversidade de topografia que eles montaram. Tudo isso são empresas que oferecem as sementes, que oferecem os arbustos, as árvores, todas para montar os circuitos de Paddock Paradise. E isso não é luxo, é um novo padrão. Porque para montar um sistema de Paddock Paradise, o investimento ele é muito menor do que você montar um sistema de cocheiras, de piquetes, de ter médicos veterinários cuidando da saúde, das doenças que os cavalos vão ter. Então, é um novo padrão de qualidade de vida para os cavalos. E por isso que eu chamo do novo código de cavalo de alto valor. Depois de estudar tudo isso durante anos, eu criei um método multidisciplinar de planejar espaços para cavalos, que é o design equestre sistêmico. E que eu chamo hoje aqui, em primeira mão, trago para vocês o código design do cavalo de alto valor. Então, eu fiz um acrônimo com a palavra design, para ficar claro para vocês tudo que a gente deveria ter numa propriedade para cavalos. Começando com a letra D, o deslocamento natural, o movimento contínuo e voluntário. As trilhas incentivando o movimento, porque mesmo que os cavalos vivam num piquete grande, os cavalos não vão ter o incentivo para se movimentar. Então, nas trilhas, a gente cria esse incentivo, tendo as trilhas prontas. Os cavalos eles têm o olhar ampliado pelas laterais, não pela frente. Então, quando eles estão num circuito, eles começam a olhar as cercas, eles vão seguindo essa cerca. Então, para eles, é natural ter esse segmento.
Isso diminui o pensamento, o que eles têm que fazer. Claro que a gente coloca trilhas diversas para eles terem escolhas e fazer escolhas livres dentro do circuito. O outro, o E, é o enriquecimento alimentar, a diversidade nutricional, plantas seguras, escolhas naturais. Então, eu tenho uma pesquisa muito grande, que eu fiquei 5 anos pesquisando sobre as plantas que são seguras, justamente para indicar para os meus clientes o que colocar, porque fora do Brasil eles já têm toda essa pesquisa. Eu achei pesquisas na Austrália, nos Estados Unidos, sites que têm muita diversidade. Então, eu comecei a pesquisar também aqui as plantas nossas nativas, o que a gente poderia colocar para os cavalos. E a gente tem aqui no S a socialização planejada, relações sociais, adaptação e dinâmicas de grupo. Os cavalos são seres gregários como a gente. É difícil, a gente passou por uma pandemia, sabe como é viver isolado. Então, aqui, a gente tem que pensar no cavalo com essa necessidade também. Não tem como mais a gente falar que cavalo tem que viver separado, isolado. Os cavalos eles precisam da socialização para ficarem tranquilos, para ficarem calmos, para viverem bem, para terem uma qualidade de vida, para não apresentar cólica, para não apresentar doenças que a gente sabe que acontecem muitas, acidentes. E depois, no I, da palavra design, a infraestrutura inteligente. Aqui que entra o design equestre, um microclima, drenagem, pisos diferentes, cercas seguras e fluxos. Esse QR Code, só para avisar, é do meu WhatsApp. Quem quiser pode mandar mensagem. Não sei se está funcionando, mas no final eu vou ter ele maior para vocês. Podem tirar foto, fiquem à vontade. E daí, na letra G, a gente entra com a gestão sistêmica. O manejo integrado, saúde, treinamento, nutrição, manutenção e operação da propriedade. Então, tudo isso faz parte do design que a gente precisa ter para criar os cavalos no futuro. A natureza integrada, na letra N, com o paisagismo funcional, biodiversidade, bem-estar, sustentabilidade. Então, a gente trabalha no escritório em parceria com diversos profissionais, com arquitetos, com agrônomos, com engenheiros, para trazer uma qualidade de ambiente para esses cavalos. E agora eu quero trazer para vocês os nossos projetos, começando com esse em Tatuí, que é no Centro Hípico de Tatuí, uma área que a gente está planejando. Eles estão construindo um novo centro de treinamento para cavalos de manga larga e cavalos de salto, que eles estão criando, que é do CT Jarque, nosso cliente Marcelo, e a doutora Clélia. E aqui a gente tem uma área de 35 mil metros quadrados, que antes eram piquetes, que não estavam sendo utilizados. Então, nós fizemos, em volta dessa área, uma trilha de cavalgada, e nós temos 3 trilhas montando um sistema para esse cliente. Nós temos uma trilha de adaptação, que ela é menor, com menos questões também de enriquecimento ambiental, para o cavalo fazer essa adaptação, ou para um cavalo que não pode estar junto com outros, ou por uma questão de saúde, por uma questão de comportamento, por uma questão de garanhão, às vezes tem égua. Ele está construindo também todo um complexo, que vai ter um centro de treinamento, escola para equitação de trabalho, horseball, 3 circuitos Paddock Paradise, a trilha de cavalgada e os piquetes interligados, enriquecimento ambiental, alimentar, social. Todas essas árvores já são árvores da nossa pesquisa, que os cavalos podem mordiscar. Então, as trilhas com incentivo para a cavalgada, para o cavalo galopar também sozinho, para o cavalo trotar, passear, rolar na areia, se alimentar, ter lugares de sombra, obstáculos naturais, lagos adaptados para os cavalos. Então, não é só fazer um lago e colocar o cavalo, que tudo bem. A gente tem que se preocupar também com as questões de lama, para o cavalo não torcer os membros, que já havia acontecer também fora do Brasil.
espaços de convivência de pessoas e cavalos. Pista proprioceptiva para trabalhar os movimentos finos ali das andaduras do cavalo, para ter também um enriquecimento ambiental, trilhas paralelas, para eles terem o convívio de uma forma segura. Esse outro projeto em Campinas, que está sendo construído um Horse Resort, o JS Horse Resort, aqui em Campinas. A área do Paddock Paradise ela tem mais ou menos 15 mil metros quadrados. Nós temos também uma trilha em volta para a cavalgada, também de segurança para a propriedade. E nós temos uma área de 14 mil metros quadrados de área de preservação ambiental que ficou ao redor do circuito. Eles têm centro de treinamento, escola de hipismo para modalidade de salto de alto rendimento. São 3 circuitos Paddock Paradise também, um também de adaptação, no mesmo caso do outro, um médio que ela vai utilizar para cavalos que estão hospedados, para ficarem 1, 2 horas, ela vai oferecer esse tempo para os cavalos, e um outro maior que vai ser pegando todo o perímetro para os cavalos dos clientes. Então, nós temos piquetes rotacionais, que eles podem tanto ficar no piquete ou não, bebedouros, obstáculos, áreas de descanso, sombras, plantas seguras, incentivos para as 3 andaduras, obstáculos naturais, os desafios, as escolhas livres. Abrigos comunitários, áreas de manejo, ducha, socialização, descanso, escolhas livres. Aqui uma outra perspectiva de Campinas. E agora eu vou trazer alguns outros projetos que estão em desenvolvimento aqui no Brasil, que eu ainda não posso identificar o local, nem o cliente. Então, aqui um Aras completo, que tem casa-sede, cocheiras, pistas, depósitos, abrigos, esterqueiras, estacionamento, área gourmet, área social, pista de 40 por 90, pista coberta, cocheiras aclimatizadas naturalmente, com piquete solário em todas as baias, ventilação natural, insolação natural, que deixa o clima mais fresco dentro da cocheira, os piquetes rotacionais e um circuito Paddock Paradise para incentivar o movimento e um lago para refrescar, para beber água, um lago natural. Então, nós temos um abrigo comunitário para eles se abrigarem no horário maior de sol ou de chuva. Eles geralmente preferem ficar na natureza, os obstáculos naturais, o lago. Aqui um condomínio que terá 2 circuitos Paddock Paradise, um de adaptação e um maior um mini centro hípico nesse condomínio, para os proprietários dos lotes poderem ter os seus filhos passeando, com trilha de cavalgada, interagindo junto com os cavalos, redondel, fazendinha. Aqui também no Brasil, também um condomínio com centro hípico, que está sendo projetado pela arquitetura equestre, da Diana, da Júlia, das meninas, que são parceiras nossas também. Nós estamos desenvolvendo os circuitos de Paddock Paradise. Aqui a gente tem 2 circuitos, um também de adaptação, um maior com lago para a interação das pessoas e dos cavalos, trilha de cavalgada. Outro circuito, que são, na verdade, 3, é um complexo, e aqui a gente também tem condições diferentes. A gente tem um mini-circuito para garanhão, um mini-circuito para égua prenha, com potro no pé, e um circuito maior para os cavalos que vão estar já adaptados. A gente tem lago nos 3 circuitos, porque é uma área muito quente, então o cavalo precisa ter para se refrescar, além das árvores. Abrigo comunitário, tudo aquilo que eu já mostrei para vocês antes. Então, como oferecer uma alimentação mais próxima do que o cavalo realmente buscaria na natureza? Esse é um livro da minha pesquisa de 5 anos, que ela nasceu porque eu me cansei de ver cavalos morrerem por falta de informação.
Durante esses projetos surgiu uma outra pergunta: como oferecer uma alimentação mais próxima do que o cavalo realmente buscaria na natureza? E foi assim que eu fui me aprofundando nessa pesquisa. Tem uma classificação das plantas quanto à toxicidade, plantas altamente tóxicas, plantas mediamente tóxicas, plantas seguras. Então, é um livro que eu analisei, tem mais ou menos mencionado 260 plantas, falando desde as gramíneas, das pastagens, o pico que tem ali, a produção de pastagem, do processo de fotossíntese, qual que é o melhor horário para você soltar um cavalo na pastagem. A gente tem, de manhã, o pico de proteína ele é mais alto, o carboidrato e açúcar ele é menor. À noite, fim da tarde, isso vai aumentando, vai trocando. Então, tem toda uma orientação que ele não entra somente nas plantas que a gente pode ter na propriedade. Então, eu falo também de outras plantas que são tóxicas para outros animais. Tem plantas diversas, falo sobre aromaterapia, buffet de águas saborizadas que a gente coloca para os cavalos no Paddock Paradise. E alguns clientes eles quiseram aprofundar e eu criei o curso Enriquecimento Alimentar Natural para Equinos, para eles tirarem dúvidas e tirarem essa proximidade comigo. Então, ao longo desses anos, eu fui criando diversos produtos para facilitar o conhecimento, ajudar os meus clientes. Foram surgindo as consultorias para clientes de fora do Brasil e hoje aqui para o Brasil. Os projetos, como eu mostrei para vocês, né, uma nova geração de propriedades, que a gente não desenha as instalações, a gente redesenha a relação entre cavalos, pessoas e natureza. Então, por que alguns cavalos vivem mais e se valorizam continuamente? Essa foi a pergunta que eu fiz no começo da palestra, e eu acredito que vocês possam ter se identificado, possam ter olhado para si, para os seus cavalos, para os cavalos dos seus clientes. Então, a resposta é que ela nunca esteve apenas na genética. A resposta está no sistema. Nós não herdamos o futuro dos cavalos, nós projetamos esse futuro. E cada cerca, cada árvore, cada trilha, cada decisão e manejo, ela está escrevendo esse futuro todos os dias. E, pela primeira vez na história, nós temos conhecimento suficiente para criar propriedades que respeitam o cavalo como espécie e, ao mesmo tempo, aumentam desempenho, valorização e sustentabilidade. Então, a pergunta ela já não é mais se isso funciona. A pergunta é, quem vai liderar essa transformação no Brasil? Então, o sistema produz o cavalo e não o contrário. Que futuro queremos criar? E que legados nós queremos deixar? Quem vai liderar essa transformação no Brasil? Então, eu deixo aqui um convite para vocês, para criadores. Se você deseja descobrir o potencial que a sua propriedade já tem, eu preparei um presente para quem é proprietário de centro equestre, aras, ecoterapia, quer implementar alguma melhora. Nem sempre o Paddock Paradise é para toda a propriedade. Existem inúmeras adaptações. Então, esse QR Code é do meu WhatsApp. Envie uma mensagem para mim com a palavra código ou falando, se você quer ter ali uma conversa. E a minha equipe vai agendar com você uma conversa de 30 minutos. Então, para todos que estão assistindo, aqui presencialmente ou online. E nessa conversa a gente vai identificar oportunidades para aumentar a saúde, a eficiência do manejo e a valorização dos seus cavalos, utilizando a estrutura que você já tem. E eu deixo um desafio, quem quiser tirar uma foto, escrever o novo código do cavalo no seu perfil, me marcar Equestrian Hill. Eu preparei alguns presentes aí, a gente tinha um checklist que são 10 itens de bem-estar e segurança nas propriedades. Quem quiser receber, é só comentar na mensagem para mim no perfil Equestrian Hill, CK10, que vai ter uma pergunta rápida ali para a gente se conhecer melhor. E daí vocês podem receber esse checklist, que são 10 tópicos, mas são inúmeros itens para vocês analisarem. Podem tirar foto. E daí você pode publicar, se você quiser, uma foto da palestra, da transmissão, marca o meu perfil Equestrian Hill, que é Cura Equestre,
contando qual que é o compromisso que você assume para melhorar a vida dos seus cavalos ou dos seus clientes a partir de hoje. Parou de funcionar aqui. Se puder pôr... Obrigada. Então, o checklist, CK10. Acho que é legal para todos, para médico veterinário, proprietário de áreas, pessoas da ecoterapia, criadores, aras, são vários itens ali sobre segurança, sobre o bem-estar, o que você pode analisar nas suas propriedades. E para quem é médico veterinário, se puder passar o próximo slide, eu criei um grupo para fazer uma masterclass para vocês. A Lisier também vai estar. Ela tem um mini circuito ali, Paddock Paradise, já há 10 anos, né, Lisier? Então, a gente conversou de fazer uma masterclass para tirar dúvidas de vocês. Eu tenho inúmeros outros casos, relatos para trazer para vocês se aprofundarem. Porque eu estou vendo que eu estou tendo muita dificuldade de implantar o Paddock Paradise aqui no Brasil, porque os médicos veterinários não conhecem, não entendem, não sabem como funciona, acham que vai ser um problema, e daí começa a criar problemas na cabeça do cliente. E eu já tive cliente que queria colocar, por exemplo, num centro de reprodução para garanhões. Imagina os garanhões, mesmo que sejam circuitos independentes, como eles não ficariam mais tranquilos, como esse espermatozoide não teria uma qualidade muito melhor na genética. Então, a gente tem inúmeras formas de melhorar a qualidade de vida dos cavalos. A gente não tem como mais viver criando somente mini piquetes para os cavalos viverem num quadrado, né? O cavalo ele precisa estar em movimento. Então, esse é o QR Code para quem é veterinário entrar nesse grupo. Eu deixo um convite para vocês também divulgarem aí para os seus colegas veterinários. Vai ter um certificado, é gratuito, é para divulgar realmente conhecimento. Pode passar o próximo slide. Quem quiser adquirir o meu livro, o Enriquecimento Alimentar, o Guia de Plantas Tóxicas e Seguras, a minha equipe programou ali um desconto de 30%. E, se quiser, eu também de cercas, o Guia Essencial, que eu falo sobre piquete, um pouco do Paddock Paradise, tem esse QR Code que tem o desconto de 30% em um, e no segundo tem 50% de desconto. Pode passar o próximo. Aqui os meus contatos, esse é o QR Code do meu WhatsApp, meu e-mail, Débora BZ Brandão, Gmail. Meu site, Débora BZ Brandão. Tem alguns projetos, ainda não estão todos, mas tem conteúdo em inglês, tem conteúdo em português. Os nossos perfis do Instagram, eu tenho um perfil do escritório, Débora BZ Brandão Design. O perfil que eu mais utilizo é o Equestrian Hill, e o Paddock Paradise Brasil, que eu acredito que no futuro a gente possa ter ali uma associação. Pode mudar para acho que é o último slide. Então, hoje vocês conheceram um caminho. Agora, a decisão pertence a vocês. Pode ir para o último. Obrigada.